noite, meus irmãos, minhas irmãs, que acompanham este conteúdo através do canal Porque Sou Católico. O nosso canal tem como título, e como título mesmo que se chama, Porque Sou Católico. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Porque sou católico. Por que sou católico? Porque sou católico, sigo a Igreja Católica, amo a Igreja Católica e estou segundo as orientações da minha igreja. Queremos também aqui nesse exato momento saudar cada um de vocês que vai chegar esse conteúdo até vocês através do YouTube, através do nosso canal. Bom, gente, o nosso vídeo de hoje ele será uma discussão breve. Por que é que a igreja ela é chamada de Igreja Católica Apostólica Romana? E aí o seguinte, para orientar esse tema, eu estou aqui com base nesse livro, certo? Do professor Felipe Aquino, Os Dogmas da Fé, a Doutrina Católica, que é a nossa base de fé, que é a nossa orientação de fé, e o Catecismo da Igreja Católica, certo? E aí você se pergunta assim, mas cadê a Bíblia Sagrada? Pronto. A Bíblia Sagrada ela não está aqui nesse momento porque quando eu lembrei de pegar a Bíblia eu já tinha sentado para poder começar a gravar o vídeo, que a câmera já estava ligada. Aí como eu sou uma pessoa que estou fazendo esse conteúdo sozinho, então eu ligo a câmera, eu organizo o cenário e tudo. Se bem que não é uma coisa muito trabalhosa, certo? Mas lembrando também que a cada afirmação que a igreja tem a respeito de sua doutrina, ela coloca uma passagem bíblica, uma fundamentação bíblica. Então, tudo aquilo que a igreja fala, ela põe uma citação bíblica. E aí, para melhor orientar a nossa conversa de hoje, eu vou responder algumas perguntinhas que eu mesmo fiz para nortear a nossa conversa de hoje. Então, as perguntinhas são: por que católicos? Igreja Católica? Quais são as igrejas católicas? Pronto. Por que católico? Nós vamos responder aqui de acordo com o resumo que eu fiz. E Igreja Católica também. Aí essa fala aqui das quais são as igrejas católicas, eu apenas vou citar alguma. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela não é a única igreja intitulada católica. Nós temos a Igreja Católica Melquita, nós temos a Igreja Católica Ortodoxa, nós temos a Igreja Católica Copta e assim sucessivamente, certo? Algumas dessas igrejas estão em comunhão subjuris com a Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, essas igrejas, algumas dessas igrejas católicas, elas reconhecem a autoridade do Papa, que está com sede no Vaticano, correto? Quando a gente fala da questão de Roma, por que a igreja é romana, a gente vai tocar de levezinho nesse assunto, porque isso é um tema para um próximo vídeo, ok? Beleza. Em primeira mão, a gente precisa saber e entender qual é o termo igreja. O que significa igreja? Porque quando nós falamos de igreja, nós temos N sentidos. Até porque hoje nós temos uma grande diversidade de igrejas. Então nós temos, aqui mesmo no Brasil, a gente pode citar o seguinte, ou numa cidade pequena como a que nós vivemos, que é Campos Sales. Nós temos a Igreja Católica, que tem como sede a matriz de Nossa Senhora da Penha. E aí nós temos as igrejas, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus Boa Vista, Bela Vista, aliás, e assim sucessivamente. Então, em primeira mão, como nós vamos falar da nossa igreja, da Igreja Católica Apostólica Romana, então nós precisamos entender o que é igreja. Então, e o que é igreja? Segundo o dicionário, porque a gente vai lá na etimologia da palavra, a palavra igreja, ela tem origem no grego, eclésia, que foi traduzida para o latim, ou seja, foi emprestada
foi tomada como empréstimo do grego para a língua latina, que é considerada ainda hoje a língua oficial da Igreja Católica. Então, eclésia. Então, a palavra igreja significa, na verdade, a congregação de fiéis unidos pela mesma fé e que celebram as mesmas doutrinas religiosas. Então, esse aqui é o termo que se refere à especificação do que é igreja, do ponto de vista religioso. E do ponto de vista físico, a igreja ela é o templo cristão, onde é o local da pregação dos ensinamentos de Cristo, obedecendo aos princípios da ética cristã. Então, a igreja ela tem dois aspectos. A palavra igreja tem dois significados, mas para nós aqui só vamos pegar esses dois significados. Então, igreja, no ponto de vista religioso, é o conjunto de fiéis que professam a mesma fé, a mesma doutrina religiosa. E também é o local onde esse mesmo conjunto de fiéis, sobre a mesma doutrina, o mesmo rito religioso, celebram, adoram e glorificam o seu Senhor, certo? Ok. E para a sociologia, o que a sociologia pensa a respeito da igreja? Que é um conjunto ou um grupo religioso organizado e institucionalizado, é uma sociedade cujos membros representam da mesma maneira o mundo sagrado e suas relações com o mundo profano. Quando a gente fala de mundo profano, a gente não está falando aqui de questão de pecados ainda, certo? Nós estamos falando daquilo que está fora do sagrado, aquilo que está fora do sagrado, que não está em comunhão com o sagrado. Então nós chamamos de profano. E aí finalmente nós chegamos ao ponto que eu quero discutir com vocês. Por que é a Igreja Católica? Pronto. A palavra católico vem do grego católicos, que significa e que quer dizer geral, universal, em sentido contrário a particular. Correto? Desde a sua origem, a igreja fundada por Jesus sobre Pedro e os apóstolos é universal, portanto é católica. Foi este o desejo do Senhor quando enviou seus apóstolos a todos os povos. E aqui nós temos uma passagem bíblica que autentifica, que dá autenticidade à catolicidade da Igreja Católica. Por que ela é a Igreja Universal? Por que somos católicos? Você pode perceber o seguinte, olha, no rito litúrgico da Igreja Católica, o que é celebrado hoje é celebrado em todo o mundo. Todo mundo, no mundo inteiro, se celebra o mesmo rito religioso, o mesmo rito litúrgico. Então, isso dá a entender que há uma universalidade, mesmo nas diversidades. A igreja respeita, por exemplo, as manifestações próprias de cada povo. Por exemplo, na África se celebra a mesma liturgia que celebramos aqui no Brasil, que se celebra no México, que se celebra no próprio Vaticano e assim sucessivamente, mas respeita a cultura de cada local e não deixa de ser católica. Nem por isso a igreja se desconfigura da sua catolicidade, correto? Então, aqui está a passagem bíblica, aí você pode conferir na sua Bíblia, Mateus 28, capítulo 28, versículo 19. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Esse é o mandamento que Jesus deixa para a sua igreja através de quem? Dos seus apóstolos. Que no momento em que ele profere essas palavras aqui, o colégio apostólico estava incompleto por conta do traidor, o Judas Iscariotes, que havia desertado. Mais outra passagem bíblica, ainda agora no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Certo? Então, Jesus veio para as ovelhas desgarradas de Israel. Veio para congregar a comunidade judaica, de acordo com a vontade do Pai, do Criador. Só que aí depois, o que acontece? Jesus universaliza esse convite de salvação a todos, através de quem? Da sua igreja. Só que
que essa fundação da igreja não vai ser uma fundação lá no cartório que você registra, que você cria uma logomarca, que você cria um espaço físico. Não. A Igreja de Cristo ela foi fundada de forma diferente. Ela foi fundada primeiro no coração dos apóstolos, no entendimento dos apóstolos, no conhecimento dos apóstolos. Depois que os apóstolos começaram a peregrinar por toda a região do Oriente Médio e em todo o domínio do Império Romano, aí sim que começa a se pensar em construir igreja. E só se foi construir igreja depois que o Império Romano cessou as perseguições contra a comunidade cristã. Correto? Depois a gente também vai falar sobre isso. Foi Cristo quem quis, desde a sua origem, que a igreja fosse universal. A catolicidade da igreja tem vários aspectos. Então aqui nós temos dois aspectos, tem vários aspectos, mas nós vamos tratar apenas desses dois nesse primeiro momento aqui. O primeiro aspecto é geográfico e antropológico. O que significa esse aspecto da catolicidade da igreja? É o aspecto externo e que significa a abertura para todos os homens e mulheres de todos os tempos e lugares da terra. Pronto. A Igreja Católica caminhou e caminha e vem caminhando e vai caminhar até a consumação dos séculos, à espera do seu Salvador, do seu Redentor, que é Jesus Cristo, que nós assim cremos e assim professamos, que ele vai retornar e que ele vai vir buscar a sua igreja. E precisa encontrar a sua igreja na unidade. Mas essa unidade não significa dizer que não vai congregar as diferenças, que vai congregar. A gente vê isso nas próprias pregações de Jesus Cristo. Pessoal e ontológico. Significa que a igreja é a depositária de toda a verdade revelada pela Bíblia, pela Escritura Sagrada e pela tradição oral. Tradição oral de quem? Dos apóstolos. Meus irmãos, Jesus não escreveu uma letra sequer, nem muito menos a maioria dos seus apóstolos. Só se começou a escrever evangelhos, se escrever cartas e tudo mais a partir do ano 70 depois de Cristo. Certo? É que se foi pensar em compilar o Novo Testamento, em escrever o Novo Testamento, em armazenar de forma segura os ensinamentos de Cristo. Porque um ouvia aqui, passava ali, ia contando e demora pouco, colocava uma lenda, colocava um ponto, aumentava um ponto, tirava um ponto. Então, os apóstolos, preocupados com isso, os seguidores de Cristo, aqueles que tinham preocupação com a autenticidade do Evangelho, porque não pense você, porque foi sempre assim, sempre houve os falsificadores, sempre houve os falsos. Se você ler o Novo Testamento, as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, estão cheias de instruções para tomar-se cuidado com os falsos profetas, com os falsos pregadores. E por que aí você nem se pergunta às vezes, por que está se fazendo esses questionamentos? Por conta da situação da igreja, correto? A catolicidade, que é a universalidade da igreja, tem como consequência a tarefa missionária e ecumênica. Cristo mandou que a igreja pregasse o evangelho a todos os homens. Isso está em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Cada cristão é responsável por essa missão que é dada a toda a igreja. Segundo a Lumen Gentium, número 17, está falando sobre a missão da igreja. E por que a igreja é apostólica? Pronto, gente. O que garantiu a unidade da Igreja Católica e sua continuidade até hoje, conservando intacto o depósito da fé que recebeu do Senhor, é a sua apostolicidade. Isto é, a sucessão apostólica. Muito cedo a Igreja tomou consciência de que a sua identidade e missão estava ligada ao colégio dos 12 apóstolos e seus sucessores, que são os nossos bispos, que são os bispos. E aí como é que acontece aqui essa questão? Está no Código de Direito Canônico, está no Catecismo da Igreja Católica. Então, a Igreja, ela se fundamenta através da sucessão apostólica. E o primeiro bispo que foi ordenado para compor o colégio apostólico foi a pessoa que substituiu o discípulo Judas, que desertou,
que tomou um outro caminho, que preferiu o caminho da ganância, que se deixou levar pela fraqueza humana. Correto? E também foi até um instrumento da cólera de Deus. E finalmente, por que a igreja é romana? Para a gente finalizar. Pronto, por que a igreja católica ela é romana? Ela é considerada, ela é chamada romana. Ser romano não faz parte da identidade da igreja. Vou começar por aqui. O nosso credo, ou seja, o nosso credo que a gente reza lá no início do Pai Nosso, reza na missa, após a pregação, a gente faz a profissão de fé, a gente professa a fé, renova a nossa fé através do credo. Nós dizemos que a igreja ela é santa, una, católica e apostólica. E por essa razão a gente fica se perguntando, então por que é que chama a igreja romana? Pronto. Os cristãos derramaram sangue abundante sobre os imperadores Nero, Trajano, Domiciano, Décio, Vespasiano, Aureliano e principalmente Diocleciano. Até o ano 311, quando o imperador Constantino o Grande se converteu ao cristianismo e, pelo decreto de Milão, proibiu a perseguição aos cristãos. Abre aspas. A espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. Fecha aspas. Daniel Hobbes. A soberba águia romana fechou suas asas diante de Cristo. Por isso a igreja, há 2000 anos, tem a sua sede ali, onde o maior império do mundo se dobrou diante da igreja de Jesus Cristo. Por isso ela é chamada de romana. E assim será até o Senhor voltar na sua glória. Pronto. E só lembrando também que a igreja católica, a nossa amada igreja católica, ela é a maior herdeira do sistema administrativo, do sistema político, do sistema institucional romano. Por exemplo, cúria diocesana, cúria eram os pequenos departamentos ou até mesmo departamentos de cidades, que eram denominados pequenas administrações para, por exemplo, o cura de uma cidade. O que é o cura? Era um administrador, uma pessoa que ajudava a administrar o Império Romano. E diocese era uma porção maior, territorial, ao comando de alguém. É claro que não era um bispo, porque o bispo se refere a questões religiosas. Era uma outra situação, correto? Depois eu até vou pesquisar sobre isso para a gente poder entender melhor. Pronto, aí pontífice significa ponte. O imperador romano, ele era chamado de pontífice máximo, ou seja, ele era o chefe religioso romano. E aí, quando o Império Romano cai, ou seja, e a perseguição aos cristãos cessa, a Igreja Católica ela começa a tomar uma organização institucional. Mas não significa dizer que ela não era uma instituição, que ela já era uma instituição. Ela só toma um corpo mais administrativo, uma administração mais robusta. Roma começa a ser considerada pelas outras igrejas como a igreja que firma na caridade as demais igrejas particulares. E assim sucessivamente. A gente vai na leitura, na pesquisa, no estudo, conseguindo compreender essas questões históricas de por que a igreja é chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Não faz parte da identidade católica, de nós católicos, sermos romanos. Inclusive até se usa o termo rito romano, rito latino. Por quê? Porque a igreja está situada na região do Lácio, onde surgiu Roma e posteriormente hoje o Estado do Vaticano. E o Estado do Vaticano foi uma questão de acordo político entre o governo italiano. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido essa questão de por que nós somos chamados, aliás, por que a nossa igreja tem um tipo de igreja católica, apostólica, romana. Alguma dúvida vocês podem colocar no comentário, que depois eu posso até voltar fazendo algum vídeo a respeito dessa questão, tentando esclarecer para vocês esses pontos que fazem parte da nossa doutrina, que fazem parte dos nossos dogmas. Correto, gente? Por exemplo, o livro do professor Felipe Aquino traz essa discussão muito bem. Só que não é uma discussão ampliada, amplificada. É uma discussão bem robusta, simples, mas não significa dizer que é simplório. Não, é uma discussão simples, mas com muito conteúdo e muitas referências que você pode até estar pegando depois, você que gosta de uma coisa mais condensada, e ler com muita atenção e com muito gosto.
E aqui nós temos o catecismo da Igreja Católica, né, da nossa igreja, a doutrina da nossa igreja. É melhor você conhecer do que vem uma pessoa e deturpa o pensamento, deturpa a doutrina, coloca outros pensamentos na sua cabeça e termina que você criando dúvida. E aí diz assim, não, mas eu deixei a Igreja Católica porque eu não conhecia dessa forma, nem me ensinaram. Como? Você não procurou? Correto? A gente tem que procurar, a gente tem que buscar. Correto? Então eu espero que você tenha gostado. Ao final do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal, para que esse conteúdo possa chegar a todos os nossos irmãos católicos. E se tiver alguma falha, algum erro, as críticas estão abertas para serem analisadas e, se na medida do possível, até mesmo discutidas aqui em alguns outros vídeos, correto? Uma boa noite a todos e até a nossa próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.